Abra sua Bíblia e por gentileza, também mantenha a sua Bíblia aberta no livro do Apocalipse, capítulo 6. Livro do Apocalipse, capítulo 6. Nós vamos ler apenas o versículo 1 e 2 nesta noite. Na terça-feira passada, nós iniciamos aqui o estudo no capítulo 6, a abertura dos selos, e nós lemos o capítulo todo, que é composto de 16 versículos, mas hoje nós vamos ler apenas o versículo 1 e também o 2º versículo. Todos acharam, irmãos? Amém? E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Quantos podem glorificar o nome do Senhor pela leitura da sua palavra? Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, na terça-feira passada, nós demos aqui a introdução, e eu disse aos irmãos que nós não podemos estudar o livro do Apocalipse separado do livro do profeta Daniel. É claro que há outros livros, outras profecias que estão entrelaçadas aqui no livro do Apocalipse, como no livro do profeta Ezequiel, no livro do profeta Jeremias, no livro do profeta Isaías, mas nós nos detemos mais no livro de Daniel para estudá-lo junto com o livro do Apocalipse. E na terça-feira passada, nós estivemos aqui estudando sobre as 70 semanas de Daniel. Coloca para mim, por favor, Daniel capítulo 9, versículos 24 ao 27, só para recordar aqueles que aqui estiveram e os que não estiveram, para pegar o fio da meada. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Amém, irmãos? Amém? Pois bem, nesse texto está aí bem claro, o texto está bem claro para nós, a respeito das 70 semanas de Daniel, que nós falamos aqui para os irmãos. Essas 70 semanas correspondem, como lemos, desde a saída da ordem para a reedificação de Jerusalém. Primeiro período, a primeira semana de 49 anos, depois um segundo período de 62 semanas e o último período, que é de 7 semanas. Tudo que nós estamos falando aqui de semana, lembre, irmãos, que estamos referindo de semana de anos. Portanto,
A primeira semana, o primeiro período de semanas, 49 anos, o segundo período, 483 anos, perfazendo 434, me ajuda aí, 434, né? O segundo período, 434, juntando a primeira semana, coloca lá de novo, o 24, vai me acompanhando aí, meu filho. A primeira semana, acha aí para mim, 25, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe haverá 7 semanas. Esse primeiro período, 7 semanas, 49 anos, e 62 semanas, 434 anos. Juntando esses dois períodos, nós temos um período de 483 anos, somados aos 70 anos de cativeiro que Judá, o reino do sul, esteve no cativeiro em Babilônia. Nós temos, me ajuda a fazer a conta, 490 mais 70, 560 anos, é isso? 560 anos. Juntando esses 70 anos, nós temos aí, irmãos amados, o tempo dos gentios. Amém? Porque foi a partir do momento que Babilônia entrou em Jerusalém para destruir Jerusalém, que começa o tempo dos gentios. Gentios começam a pisar em Israel, a pisar em Jerusalém. Começa então aí o tempo dos gentios. E aí, irmãos amados, esse período, esses dois primeiros períodos, o primeiro período de 7 semanas, e depois o segundo período de 62 semanas, perfazendo um total de 434 semanas, vem até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a encarnação do Verbo, até a sua morte expiatória na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Amém? É culto de ensino, então é participativo. Amém, irmãos? Não é culto de pregação. Eu não vou me cansar de dizer isso, todos os cultos de ensino. Não é culto de pregação, é culto de ensino da palavra de Deus. Glória a Deus. Então, desde a saída da ordem até a vinda do Messias, até a sua morte, até a sua tirada, a sua saída daqui deste mundo, nós temos aí o período de 483 anos. Amém, irmãos? E aí, pastor, o último período de 7 semanas para completar, então, as 70 semanas de Daniel. Este último período é o período da grande tribulação. Por isso que nós estamos entrando nesse assunto. Porque com a abertura do primeiro selo, dá-se início, portanto, à grande tribulação. Dá-se início à 70ª semana de Daniel. Pastor, então por que houve este espaço de tempo entre a morte de Jesus até o período da grande tribulação? É até que o tempo dos gentios se completem. Amém? Glória a Deus. Lembrando aos irmãos que quando Deus prometeu a Abraão que a terra seria dele, a Bíblia diz que a medida dos amorreus ainda não estava cheia. Haveria um tempo, e chegou o tempo quando Moisés foi chamado por Deus para liderar o povo e introduzir 40 anos depois, através de Josué, o povo na terra prometida, terra que Deus havia prometido a Abrão lá no capítulo 12, no concerto que fez, também registrado no capítulo 15, no capítulo 17. Amém, irmãos? Então, esse espaço de tempo, nesse espaço de tempo, entra então o período da igreja, o tempo da igreja, o mistério, segundo Efésios capítulo, coloquem para mim, acho que é 3, versículo 10.
para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Me ajuda aí, o mistério que esteve oculto é o 9? Me ajuda aí, pastor Hélito. É o 9, né? E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Então a igreja era um mistério que estava oculto no coração de Deus. Israel, irmãos amados, todas as promessas estavam relacionadas a Israel. Israel voltou as costas para Deus, foi para o cativeiro assírio, o reino do norte, para o cativeiro babilônico, o reino do sul. Ficaram 70 anos, voltaram para a sua pátria. Houve então o período da reconstrução do templo, a reconstrução dos muros, nos dias de Esdras, nos dias de Neemias, nos dias do profeta Ageu, nos dias do profeta Zacarias e mais à frente, nos dias do profeta Malaquias. Todo esse período de Israel. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 11. Põe para mim, por favor. João capítulo 1, versículo 11. Observe, irmãos, nós pregamos muito sobre isso, mas é importante entender. O que está escrito aí? Me ajudem aí. Veio. Quem veio? Quem veio? Jesus, o verbo. Veio para o que era seu, e o que aconteceu? Os seus não o receberam. Então Jesus veio para os judeus, mas eles não o receberam. Rejeitaram o Senhor Jesus, ao ponto de crucificarem a Jesus na cruz do Calvário. Pedro, pregando no dia do Pentecostes, disse diretamente apontando para os judeus: vocês mataram o príncipe da vida. Então eles rejeitaram. Então, por eles haverem rejeitado, irmãos amados, a partir do momento que eles rejeitaram o Senhor Jesus, lá em Romanos, no capítulo 11, a Bíblia diz que Israel, a oliveira, foi cortada. E no lugar onde houve o corte, a Bíblia diz que o zambujeiro bravo foi enxertado. Esse zambujeiro bravo é a igreja, que foi enxertada na raiz. Amém, irmãos? Glória a Deus. Chegou então o tempo da igreja. Nós estamos vivendo este tempo, o tempo da igreja. Só que este tempo é o tempo da graça, é a dispensação da graça. E esta dispensação está no finalzinho. Quando João escreveu a sua carta, a primeira carta de João, põe aí para mim, capítulo 2, versículo 18, ele deixou registrado: filhinhos, é já a última hora. Ele escreveu isso, irmãos, há quase 2000 anos atrás. Eu tenho dito aos irmãos, se ele tivesse oportunidade de escrever hoje, ele não escreveria, com certeza não escreveria, filhinhos, é já a última hora. Ele escreveria, filhinhos, é já o último minuto, ou último segundo, dentro do relógio de Deus. Então nós estamos, irmãos amados, no finalzinho da dispensação da graça. Falta muito pouco para nós ouvirmos o soar da trombeta, para sermos arrebatados. E quando a igreja for arrebatada aqui desta terra, então começará a 70ª semana de Daniel. Amém? Começará então o período da grande tribulação, que será um período de 7 anos. Os últimos 7 anos da profecia de Daniel. Quando o irmão lê em casa, lê devagar, de novo, anote aí, Daniel 9, versículos 24, 25, 26, 27, o irmão vai ler e vai entender que essa última semana desses 3 períodos, ela só vai se cumprir
depois que a igreja sair daqui desta terra. Amém, irmãos? Então, tudo que está registrado aqui, do capítulo 6 até o capítulo 19 de Apocalipse, versículos 1 ao 6, versículos 1 ao 6, Apocalipse, desde capítulo 6, desde o versículo 1 até o capítulo 19, versículo de 1 a 6, eu estou repetindo que é para ficar gravado no coração dos irmãos. Esse texto de Apocalipse 6 até 19, versículos 1 a 6, trata do período da grande tribulação. Amém, irmãos? Então, quando João está naquela visão do trono, daquele que está sentado no trono, e ele está naquela visão que ele vê o Cordeiro, o único digno de abrir o livro e desatar os seus selos, tomar o livro da mão daquele que estava sentado sobre o trono, e ele está ainda naquele ambiente, diante do trono, e ele vê, irmãos amados, conforme lemos, 6, versículo 1, e havendo o Cordeiro aberto um dos selos, o Cordeiro pega o livro da mão daquele que estava sentado sobre o trono, e ele abre o primeiro selo. Por que ele abre? Porque ele tem autoridade para abrir. Ninguém foi achado digno, mas ele, o ancião disse para João: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então ele só vai abrir porque ele venceu a morte, venceu o diabo, venceu as tentações, venceu o inferno, está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Então ele tem autoridade para abrir o livro. E aqui nós vemos que João viu o Cordeiro abrindo um dos selos, o primeiro selo. E aqui então começa o período da grande tribulação. Amém, irmãos? Então nós temos aí, irmãos, recapitulando para os irmãos, nós no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 19, rapidinho. Escreve as coisas que tens, me ajuda aí, irmãos, escreve as coisas que tens, e as que depois destas hão de acontecer. Então nós temos 3 coisas aí. As coisas que tens visto, capítulo 1, versículos 1 ao 18, para quem está anotando. Capítulo 1, versículos 1 ao 18. As coisas que tens visto. As coisas que são, capítulo 2 e capítulo 3 do livro do Apocalipse. As coisas que depois destas hão de acontecer. A revelação dada a João no capítulo 4, quando ele foi convidado para subir, o Senhor disse: mostrar-te-ei as coisas que devem acontecer. Então, a partir daí do capítulo 6, o Senhor já está mostrando para João as coisas que devem acontecer. Então é o terceiro ponto de coisas, são 3 coisas. As coisas que tens visto, as coisas que são, e as coisas que depois destas hão de acontecer. Dentro desse período aí, irmãos amados, dentro do livro do Apocalipse, nós temos 4 períodos de tempo que é importante observar. A presente era da igreja, que está no capítulo 2 e no capítulo 3 de Apocalipse. Nós temos sobre a grande tribulação, já disse aos irmãos, capítulo 6, versículo 1 até o capítulo 19, versículos 1 ao 6. E depois nós temos o reino de Cristo com a sua noiva. O reino de Cristo com a igreja. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Capítulo 19, versículo 7 até o capítulo 20, versículos 1 ao 15. E depois, irmãos amados, o 4º período, o estado eterno. Capítulo 21, versículo 1, capítulo 22, versículos 1 ao 7. Por último, a conclusão do livro do Apocalipse, que vem um apelo final e uma promessa. E a promessa
capítulo 22, versículos 8 até o versículo 21. Nós dissemos aqui aos irmãos da terça-feira passada que o livro de Apocalipse é um livro um tanto complexo para entendermos. E disse aos irmãos que eu li um estudioso dizendo que o livro do Apocalipse é como se nós estivéssemos entrando no rio, lá de Ezequiel, capítulo 47. Águas pelos artelhos, águas pelos joelhos, águas pelos lombos, depois águas que não davam para caminhar, tinha que passar a nado. Só que ele diz, o livro do Apocalipse não é para passar a nado, ou seja, não é para nadar de braçada, é para mergulhar. É para mergulhar e procurar as pepitas de ouro que Ele tem para nós. Amém, irmãos? Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Ah, pastor, mas o livro do Apocalipse é difícil. Eu concordo com o irmão, não é um livro de fácil interpretação, ao ponto de eu dizer aqui para os irmãos que o pastor Antônio Gilberto estudou mais de 30 anos o livro do Apocalipse, e ele, num dos prefácios de um dos seus livros, se não me engano é Daniel e Apocalipse, ele escreveu dizendo, eu já estudei o livro de Apocalipse mais de 30 anos, e os irmãos vão ouvir da minha boca eu dizer, se alguém me perguntar, se eu sei tudo, eu vou dizer, não. Então se alguém que estudou 30 anos vai dizer, não, quem sou eu para dizer que entendo tudo de Apocalipse? Mas nós vamos mergulhando aqui devagarzinho, amém? E na medida que nós formos mergulhando, o Espírito Santo de Deus vai nos ajudando. Por quê? Porque o livro do Apocalipse, a própria palavra por si só, ela já diz o que é. O que significa Apocalipse? Quem estava aqui no primeiro estudo, o que significa Apocalipse? Está vendo, irmãos? Como é bom a gente lembrar. Apocalipse significa o quê? Revelação, ou seja, tirar o véu. Quem aqui já viu a inauguração de algum prédio público? Quem já viu a inauguração? Aquela placa que o prefeito ou o governador fica encoberta com pano, não fica? O que o governador ou o prefeito faz no dia da inauguração? O que ele faz? Está tudo escondido ali, o que está escrito. Ele vem, tira aquele pano, o que aparece? O que está escrito. Foi tirado o véu, ou revelação. Ora, irmãos, se é revelação, a gente pode chegar a compreender alguma coisa. Amém? Enquanto está com o véu, não dá. O livro de Daniel, por exemplo, lá no capítulo 12, se não me falha a memória, o versículo de Daniel, 9. É 12 e 9? Quem está com a Bíblia aberta aí? Que fala a respeito do Selá. É o 12 e 9? E ele disse, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas. Até quando? Me ajuda aí, irmãos. Pode olhar para a tela. Porque essas palavras estão fechadas e seladas até quando? Então, para Daniel, Deus disse, fecha, sela. Para João, Deus disse, está revelado. Capítulo 1, versículo 1. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. O que está escrito aí? Me ajuda aí, irmão. Olha para a tela e me ajuda aí. Revelação de quem? A qual Deus lhe deu. Deu a quem? Quem escreveu o Apocalipse? João. Deus lhe deu. Para quê? Então é uma revelação que não era para João ficar com ela. Era uma revelação que estava sendo dada a João para ele mostrar aos seus servos. Então não é para ficar escondido. O livro de Apocalipse não é para ficar fechado. O livro do Apocalipse não é para ficar escondido. O livro de Apocalipse é para ser estudado, é para ser lido, é para ser meditado. E sabe o que acontece? A Bíblia diz no versículo 3, do capítulo 1 de Apocalipse, veja o que a Bíblia diz. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta revelação, desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então você é bem-aventurado ao vir ao culto de ensino, para ouvir um estudo sobre Apocalipse. Amém, irmão?
continue sendo um bem-aventurado. Bendito seja o maravilhoso nome do Senhor nosso Deus. Então, meus amados, a igreja sobe, a igreja é arrebatada. Então começa o período da grande tribulação, que é o complemento do programa de 490 anos de Israel, que o profeta Daniel viu. E tudo isso seguirá o seu curso com a grande tribulação, que se dará imediatamente após o arrebatamento da igreja. Esse tempo, irmãos, escute bem, tem algumas correntes teológicas, alguns pastores, alguns teólogos, que estão pregando que nós já estamos vivendo o período da grande tribulação. Escute, isso não é verdade. Isso não condiz com a revelação das Escrituras. Nós estamos vivendo, sim, o princípio de dores, profetizada pelo Senhor Jesus Cristo. Mas não o período da grande tribulação. Ah, pastor, mas nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo, estamos passando luta, estamos passando aflição, estamos passando tribulação. Sim, estamos passando por lutas, estamos passando por aflições, mas essa grande tribulação aqui do capítulo 6 até o capítulo 19 é completamente diferente de qualquer aflição que nós estejamos passando agora, de qualquer tribulação que nós estivermos passando agora. Vamos ler Mateus? O que Jesus disse a respeito dessa tribulação? Mateus capítulo 24. Capítulo 24, versículo, vamos ler aqui, versículo 18 em diante. É o sermão profético. O capítulo 24 é o princípio das dores. Sermão continua, a grande tribulação. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, lembra que nós lemos lá no capítulo 9, 24, 25, 26, 27, a desolação que falou Daniel? Amém? Também está no capítulo 7, enfim. Está no lugar santo quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande, o quê? Como vai ser essa aflição? Como vai ser? Como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. O dilúvio é fichinha diante disso aqui. Amém, irmãos? Como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disser, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim, como o relâmpago sai do oriente, e se mostra até ao ocidente, assim será também o quê? No arrebatamento da igreja, amém, irmãos? Não. Por isso que é bom o culto de ensino. A pergunta, ela não é capciosa, é só para despertar a atenção dos irmãos, amém? Não é
do arrebatamento da igreja que está se tratando aqui. Aqui está se tratando diretamente com Israel. Essa mensagem que o Senhor Jesus deixou aqui, primeiro, ela começou a se cumprir. Ela se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando o imperador Tito entrou em Jerusalém e destruiu o templo, destruiu Jerusalém. Começou aqui, mas esse período de tribulação, essa tribulação sem tamanho, ela vai ter início, ou continuar, a partir do capítulo 6 de Apocalipse, uma tribulação qual nunca houve no mundo, nem nunca jamais haverá. Então, essas aflições que nós estamos passando aqui, não tem nada a ver com a grande tribulação. Jesus, na verdade, disse: no mundo tereis, mas tende. Agora escute, enquanto estiver acontecendo a grande tribulação aqui no mundo, a igreja estará guardada nos céus. Durante o período de 7 anos, a igreja estará recebendo os galardões no tribunal de Cristo e depois participando das bodas do Cordeiro. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Vale a pena ser crente e vale a pena permanecer firme nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Voltando a Apocalipse capítulo 6, os irmãos percebem que o tempo é curto para a gente andar, mas vamos lá. Foi aberto então o primeiro selo, versículo 2: e olhei e eis o quê? O que aparece quando abre o primeiro selo? Um cavalo branco. Em cima dele tinha alguém, não tem nome, não tem identificação, mas diz que ele estava assentado sobre o cavalo branco, e ele tinha o quê? Um arco. Foi-lhe dado também o quê? E saiu vitorioso e para vencer Jesus. Amém, irmãos? Não. Há algumas correntes teológicas que afirmam ser Jesus este cavaleiro, montado nesse cavalo branco, confundindo com o cavalo branco de Apocalipse capítulo 19. Esse aqui, ele se refere ao anticristo. Amém, irmãos? Ele se refere ao anticristo. Esse cavalo branco é branco porque simboliza a paz. O que vai acontecer então no período da grande tribulação? Vou tentar resumir isso aqui em 5 minutos aqui para os irmãos. O que vai acontecer no período da grande tribulação? 7 anos de grande tribulação. O anticristo começa então a reinar sobre a terra. Haverá 2 períodos dentro desses 7 anos, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Ele fará um pacto com Israel. Então haverá uma paz falsa. As nações confederadas que se unirão ao anticristo, nós não temos tempo aqui para detalhar, mas vamos detalhando nos cultos de terças-feiras. Estou passando para os irmãos um panorama para a gente dar continuidade. As nações confederadas com o anticristo, o anticristo fará uma aliança com Israel, mas na metade dos 7 anos, depois que a besta, o dragão vai lhe dar poder, capítulo 13 de Apocalipse, vai lhe dar poder para reinar sobre a terra. Vem o falso profeta, a segunda besta, que é a chefe da religião da época, vai ser o chefe da religião da época, a religião ecumênica na época da grande tribulação. E quando ela vai fazer com que todos adorem a primeira besta, que subiu do mar, que é o anticristo, ele vai ser ferido com uma ferida mortal, mas vai viver. E isso vai chamar a atenção, isso vai ser televisionado no mundo inteiro. Olha, ele está vivo, foi ferido de ferida mortal, mas está vivo.
vai chamar a atenção do mundo inteiro. Então, ele vai se envaidecer ainda mais. E a Bíblia diz que como Satanás quis subir ao trono de Deus, querendo ser Deus, a Bíblia diz que ele vai colocar a imagem dele dentro do templo, vai querer ser adorado como Deus. Quando os judeus verem isto, a luzinha vermelha vai acender. Porque lá em João capítulo 5, versículo 23, se não me engano, coloca aí para mim. Me ajuda aí. Eu estou me lembrando que agora a Bíblia diz assim, eu vim em nome do meu Pai, vocês não receberam. Virá outro. Me ajuda aí. É no capítulo 5 de João. Se alguém achar, me ajuda, irmão, por favor. Cinco e 43, muito obrigado. Eu vim, pode pôr aí, eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Veio para que era seu e os seus não receberam, os judeus não receberam. Aí, se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. A aliança que o anticristo vai fazer com os judeus, vão aceitar ele como Messias. Mas quando eles verem a imagem do anticristo dentro do templo, quando eles verem o anticristo assentado, querendo ser Deus, querendo ser adorado como Deus, eles vão se despertar. Este não é o Messias que nós estávamos esperando. E aí então, irmãos amados, começará assim de forma mais intensa a tribulação da qual Jesus falou, a grande tribulação para os judeus, especificamente. Porque eles vão romper o pacto com o anticristo, vão romper a aliança com o anticristo. Quando ele romper a aliança com o anticristo junto com todas as nações confederadas virão para oprimir o povo judeu. E tudo isso faz parte do plano divino, para expurgar os pecados de Israel. Então, irmãos amados, com a abertura desse primeiro selo, nós temos aí a inauguração da grande tribulação, a inauguração da 70ª semana de Daniel, e com este cavalo, o selo aberto, a aparição deste cavalo branco, com este ser montado, não tem nome, não tem identificação, completamente diferente do capítulo 19, que lá tem quem está sentado, tem o nome, amém? Tem o nome pelo qual ele é chamado, e ele não vem acompanhado porque esse aqui vem acompanhado do cavalo amarelo, vem acompanhado do cavalo preto, vem acompanhado do cavalo vermelho, que tudo isso significa coisas ruins. O cavaleiro do capítulo 19, ele vem acompanhado de cavalos brancos, ele vem acompanhado dos santos, amém, irmãos? Então por hoje nós vamos ficar por aqui, dando essa introdução, para nós continuarmos na próxima terça-feira, em nome de Jesus, amém? Aí nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo, falando a respeito, mais um pouquinho do anticristo e a respeito dos outros selos, dos outros 3 selos que João viu serem abertos. Nós vamos até o 4º selo, se Deus quiser.